Olá, vamos iniciar o nosso encontro de catequese do dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus lhes disse de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Hoje, então, nós vamos tratar de dois grupos de sacramento. No último encontro, nós tratamos sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã, que são batismo, eucaristia e crisma. E nesse encontro, nós vamos tratar de outros 4 sacramentos, 2 grupos: os sacramentos do serviço, matrimônio e ordem, e os sacramentos de cura, unção dos enfermos e reconciliação. Então, os sacramentos do batismo, confirmação e eucaristia, eles são os sacramentos da iniciação à vida cristã, que dão os fundamentos da nossa vida comum de todos os cristãos. Esses sacramentos vão ter a ajuda também dos sacramentos da penitência e da unção dos enfermos, que dão as graças necessárias para continuar a viver como cristãos e alcançar o céu. Mas, para as necessidades sociais e da comunidade, da vida de comunidade cristã na igreja, Jesus instituiu os 2 sacramentos do serviço, que são o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. E eles são ordenados, justamente porque são serviço, eles estão ordenados para ao serviço dos demais, para a salvação dos demais. É colocar-se a serviço, seja no sacramento do matrimônio, seja no sacramento da ordem. Nós vamos começar então com o sacramento da ordem. Primeira coisa importante a gente saber: todos nós participamos do sacerdócio de Cristo através do batismo. Mas existe uma distinção, que é o sacerdócio ministerial, que concede uma participação bem específica no sacerdócio de Cristo como cabeça da igreja. E quem é que participa desse sacerdócio de Cristo como cabeça da igreja? São os presbíteros e os bispos, que recebem então o sacramento da ordem. Outra coisa importante: o sacerdócio ministerial, ele é diferente, então, desse sacerdócio comum dos fiéis, do qual todos nós batizados participamos. Os que recebem o sacramento da ordem, eles são ministros de Cristo, instrumentos através dos quais ele se serve para continuar no mundo a sua obra de salvação. E qual é que é a obra de salvação que Jesus realizou e continua realizando através dos sacerdotes? O ensino, o culto divino e o governo pastoral, ou seja, a orientação, a condução do povo de Deus. Então, o ensino está ligado ao profetismo, a ser profeta, o culto divino, sacerdócio, e o governo pastoral, ou seja, ser pastor, orientar, acompanhar as pessoas, orientar o povo de Deus. Jesus instituiu o sacerdócio na última ceia. Aos apóstolos e aos seus sucessores, no sacerdócio, ele ordenou que se renovasse na missa o sacrifício da cruz, dizendo assim: fazei isto em memória de mim. E instituiu com isso os sacerdotes do Novo Testamento. E no dia da ressurreição,
Jesus também conferiu aos apóstolos, aos sacerdotes, o poder de perdoar os pecados, conforme João 20 e 23. Nós vamos ver isso depois, quando nós estudarmos aí o sacramento da penitência. Também, os sacerdotes, eles são continuadores, então, da igreja, né, depois dos apóstolos, daqueles que... O sacerdócio, ele tem 3 graus. O sacerdócio tem o episcopado, o diaconato e o presbiterado. O episcopado são os bispos, que participam da plenitude do sacramento da ordem. O presbiterado são o que nós conhecemos os padres. E tem o diaconado, que são os diáconos. Então é importante saber que os diáconos também têm diáconos permanentes e têm diáconos em vista do presbiterado. Todos nós que somos padres, um dia fomos ordenados diáconos. Continuamos a exercer o diaconato dentro do ministério da ordem. Tá? Porém, tem alguns diáconos que são ordenados só para serem diáconos mesmos, não são ordenados padres depois. Então são os diáconos permanentes. Não é comum aqui na nossa região, mas é importante vocês saberem também que existe esse tipo de diaconato. O sacerdote, né, ou o bispo, ou o diácono, eles são consagrados a Deus. Os poderes que lhes são transferidos, que lhes são conferidos, são para o serviço. As pessoas que recebem esse sacramento recebem o caráter indelével, que são sacerdotes para sempre. Ou seja, quem recebeu, né, o sacerdócio, assim como o batismo e a crisma, eles são sacramentos que se recebem uma vez só e que imprimem um caráter, ou seja, que muda o nosso ser, faz a gente mudar para sempre. O ministério dos sacerdotes, o que o padre deve fazer? O que confere para o padre, né, para os sacerdotes, para o bispo? Pregar a palavra de Deus, acima de tudo, administrar os sacramentos de modo muito especial a Santa Missa, guiar o povo cristão para a santidade, ou seja, conduzir as pessoas no caminho da salvação, e dirigir ao Senhor a oração oficial da igreja, que é a liturgia das horas, ou seja, também rezar. Então, essa é a missão dos padres, tá certo? Com isso nós concluímos essa parte aí, o sacramento da ordem. Então, continuando dentro do sacramento do serviço, nós temos o sacramento do matrimônio. Né? O sacramento do matrimônio, ele foi instituído por Jesus, mas na verdade, desde o começo, nós vamos ver lá no livro do Gênesis, que Deus ensina que criou o ser humano, homem e mulher, e deu-lhes uma missão unitiva e procriativa. Homem e mulher os criou e Deus os abençoou, dizendo-lhes: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 a 28. Assim Deus instituiu o matrimônio, tendo como fim que tivessem filhos e educasse-nos, para que os esposos se ajudem entre si, porque não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ajuda semelhante a ele. Gênesis 2, 18. Também, Jesus elevou a dignidade de sacramento o matrimônio instituído no início da humanidade. O matrimônio entre os cristãos é a imagem da união de Jesus Cristo com a igreja. E a tradição cristã viu na presença de Jesus nas bodas de Caná uma confirmação do valor divino do matrimônio. Entre os cristãos só existe um verdadeiro matrimônio, aquele que Jesus santificou e elevou a dignidade de sacramento. Por isso, para nós cristãos católicos, o sacramento do matrimônio não corresponde com o casamento no civil. É preciso o casamento chamado religioso, que torna real e válida então a união sacramental dos esposos. As propriedades, 2 coisas importantes, as 2 propriedades do matrimônio: a propriedade da unidade e da indissolubilidade. O que significa a unidade? Que 2 pessoas, quando elas se casam, elas se tornam uma só.
ou seja, eles se tornam um, e como são um, não tem mais como separar, porque estão unidos definitivamente pelo sacramento. Ao mesmo tempo, tem o caráter da indissolubilidade, então não é possível separar porque eles se tornaram um. Então, unidade, se tornaram um pelo sacramento do matrimônio. Por eles serem um, vem a indissolubilidade, que não pode ser dissolvida, a união estabelecida através do sacramento do matrimônio. Por que não pode ser dissolvida? Por que se torna um só? Por várias razões. Pelo bem dos filhos, pelo bem a felicidade e a segurança dos esposos, porque quando as pessoas não se comprometem definitivamente uma com a outra, não se tem segurança de que se pode ficar com essa pessoa por toda a vida. Então, dá segurança. Pelo bem de toda a sociedade humana, porque a comunidade, a sociedade humana se compõe de famílias, e quanto mais sólidas forem as famílias, maior e mais ordenada será também a sociedade e o convívio das pessoas. Quais são os efeitos do sacramento do matrimônio? O sacramento do matrimônio aumenta a graça santificante naqueles que o recebem, ou seja, a graça recebida do batismo, e comunica todos os auxílios necessários, todos os recursos necessários e espirituais para que os esposos possam viver a sua vida juntos e possam também educar os filhos na vida de fé. Então, os deveres daqueles que contraem o matrimônio são amar-se e respeitar-se, guardar a fidelidade exclusiva ao esposo e à esposa e ajudar-se mutuamente. Isso em relação a eles. Em relação aos filhos, alimentá-los, vesti-los, educá-los religiosamente, moralmente e intelectualmente e também assegurar o futuro dos seus filhos. Os ministros do sacramento do matrimônio, na verdade, são os próprios esposos, o esposo e a esposa que perante o padre vão dizer o seu sim. E o matrimônio, ele é um sacramento que conduz à santidade, ele é um caminho de santidade. Então, que os esposos que contraem o matrimônio, que realizam o sacramento do matrimônio, eles trilham juntos, um do outro e dos filhos, esse caminho da santidade. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os sacramentos de cura, que são a reconciliação e a unção dos enfermos. Nós recebemos o batismo, recebemos uma vida nova através do batismo, recebemos a graça santificante, ou seja, a possibilidade de ao longo da nossa vida nós irmos nos santificando para depois podermos ir para o céu. Só que nós temos a nossa condição de fragilidade. Nós pecamos, nós falhamos, nós cedemos nas tentações e ao mesmo tempo também temos a debilidade do nosso corpo. Nós ficamos doentes, nós temos sofrimentos, nós temos feridas, nós podemos e vamos também morrer. Por isso, os sacramentos de cura vêm ao encontro dessas nossas fragilidades. O primeiro sacramento que nós vamos conversar é o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, por meio do qual nós recebemos o perdão de Deus através da absolvição do Padre. Então, o que é a confissão? Consiste em um sacramento instituído por Jesus Cristo, do qual o sacerdote perdoa os pecados cometidos depois do batismo. O batismo perdoa todos os nossos pecados. Mas, quando nós caímos, quando nós cometemos um pecado, nós recebemos o perdão através do sacramento da ordem. Tá? Importante analisar algumas coisas. Lá na Sagrada Escritura, no livro dos Provérbios, diz que o justo peca 7 vezes por dia. Também, no livro do Eclesiástico, capítulo 7, diz: não há homem que não peque. Também, em 1 João 1,10, aquele que diz que não tem pecado, faz Deus um mentiroso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos como dizer que nós não somos pecadores, nós pecamos. Pecar não significa que a gente seja alguém ruim. O pecado significa que nós somos frágeis, que apesar de querermos sermos bons, nós acabamos fazendo coisas que não agradam a Deus, que não fazem bem para nós, que não fazem bem para as outras pessoas e que não fazem bem para a natureza. Então é importante nós termos essa consciência. O fato de nós cometermos um pecado não significa que a gente seja alguém ruim
mas alguém que é bom e que quer ser melhor ainda. Não sei, vocês devem ter já tido essa experiência de querer fazer o bem, de tentar fazer uma coisa boa e de repente ver que deu errado, não funcionou como deveria. É assim que nós acabamos cometendo os pecados. Nós queremos fazer o que é certo e acabamos, por causa da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, cometendo coisas que nós não gostaríamos de cometer, realizando coisas que nós não gostaríamos de realizar. Então, é necessário obter o perdão dos pecados, né? Porque no céu só vai entrar quem for justo, né? Aquele que no céu não entra pecado. Então, a maneira de nós entrarmos no reino de Deus é obtendo o perdão dos pecados para então alcançarmos a salvação. Jesus instituiu o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Ele diz ali, lá no livro, na carta de João 1:8, se confessamos os nossos pecados, diz o apóstolo João, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Também lá no livro dos Provérbios está escrito assim: aquele que esconde os seus crimes não será justificado, aquele ao contrário que confessar e deixar seus crimes alcançará misericórdia. E ainda lá em Eclesiástico 17 diz assim: não vos demoreis no erro dos ímpios, mas confessai-vos antes de morrer. Então a confissão não é nova, ela já existia lá no Antigo Testamento e foi elevada à dignidade de sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, no dia da ressurreição, Jesus apareceu no meio dos apóstolos e mostrou-lhes as mãos e os lados e lhes disse: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, se lhes são retidos. Então, isso também aparece lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Ou seja, Jesus instituiu o sacramento da ordem e confiou aos apóstolos a autoridade de perdoar os pecados. É Deus que perdoa? Sim, é Deus que perdoa os pecados. Mas o sacerdote é aquele que faz com que, através da sua palavra, através do gesto de impor a mão, de dar a absolvição, confirma o perdão recebido de Deus. Se o padre disse: você está perdoado? Está perdoado, você não precisa mais se preocupar. Então, Jesus transmite esse poder aos apóstolos, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, ele também envia com o poder de perdoar os pecados. Também é importante nós vermos lá nos Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 19, versículo 18, diz lá que as pessoas vinham confessar as suas culpas para os apóstolos. Então, nós começamos aqui a refutar aquela ideia de que cada um se confessa diretamente para Deus. Se o Deus, nosso Deus, é o Deus de Jesus Cristo, esse que nós vemos na Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura todinha fala da confissão. A confissão deve ser feita pelo padre. Quando a pessoa comete um pecado, ela se arrepende do seu pecado e ela vem confessar. É normal que a pessoa sinta, de repente, uma certa vergonha de confessar o seu pecado? Sim, mas a vergonha de confessar o pecado justamente mostra que a pessoa está disposta a se humilhar, a dizer assim: olha, eu errei, eu falhei, mas eu quero acertar. E Jesus mesmo diz assim lá no Evangelho: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Aí, se a pessoa não quer confessar, significa que a pessoa tem um orgulho muito maior. Eu vou admitir que eu fiz alguma coisa errada? Então, por isso que é importante também a confissão. É importante dizer que existe dois tipos de arrependimento, que nós chamamos de contrição. Tem a contrição perfeita e a contrição imperfeita. A contrição imperfeita é quando nós nos arrependemos do nosso pecado por medo. Medo do inferno, medo da condenação, medo das consequências do pecado. E a contrição perfeita
é quando nós nos arrependemos por amor a Jesus, porque nós sabemos que ofendemos alguém que nós amamos e que nós deixamos o seu coração triste e a gente não quer que isso aconteça mais. Então, a contrição perfeita é a contrição imperfeita. Quando eu me arrependo por medo, é imperfeita. Quando eu me arrependo por amor, ela é chamada de contrição perfeita. Qual é a diferença entre as duas? Deus perdoa as duas? Sim. Deus perdoa tanto a contrição perfeita quanto a imperfeita. A diferença está no seguinte: quando você se arrepende por amor a Jesus, no momento do seu arrependimento, Jesus já te perdoa. Você vai simplesmente confessar o pecado para receber a absolvição, mas o perdão já aconteceu no momento do arrependimento. Qual é a diferença da contrição imperfeita? Essa você só recebe o perdão quando você confessa o pecado. Deus perdoa ambos. A diferença é que quem se arrepende por amor a Jesus já tem o perdão antes mesmo de confessar o seu pecado. Também, nós temos que entender, que o pecado sempre é um ato de orgulho, uma desobediência a Deus. Então é importante que a gente aprenda também a fugir do pecado, a não querer o pecado, a não viver no pecado. E o que é necessário então agora, para nós concluirmos a nossa conversa sobre este sacramento? O que é necessário para fazer uma boa confissão? Primeiro, o exame de consciência. Então, fazer um exame de consciência. Aqui eu dou uma dica para vocês. Entrem lá no Google e digam assim: exame de consciência. Vocês vão ter inúmeros exemplos de exame de consciência para vocês poderem fazer e se prepararem para a confissão. Ter arrependimento, ou seja, arrepender-se daquilo que a gente olhou e fez, percebeu que fez errado. Depois precisa o propósito de não recair no pecado e de evitar as circunstâncias que favoreçam o pecado. Então, eu fiz o exame de consciência, me dei conta, me arrependi do pecado e eu digo, não, mas eu não quero mais fazer isso. E eu faço o bom propósito de não fazer isso. Aí eu vou me confessar sem omitir nada, vou dizer aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei, aquilo que eu cometi de pecados, o que eu não fui tão bom quanto eu poderia ter sido. E claro, depois cumprir a penitência. O padre vai dizer, faça uma oração, ou faça um gesto de caridade, ou visite um enfermo. Então você vai cumprir a penitência. Então, exame de consciência, arrependimento, bom propósito, a confissão e cumprir a penitência que o padre impor. Então, o último sacramento que nós vamos tratar agora é a unção dos enfermos. É o segundo sacramento de cura. A unção dos enfermos, infelizmente, ficou muito conhecida como o sacramento que está no finalzinho da vida e a pessoa recebe quando está morrendo. E não é verdade. Infelizmente, essa ideia veio por causa do nome que era dado. Extrema unção. Então as pessoas entendiam que era extrema unção, ou seja, no extremo da vida. Quando alguém estava morrendo, recebia o sacramento da unção dos enfermos. Só que, na verdade, por que se recebia o nome de extrema unção? Nós já estudamos os outros sacramentos. Nós recebemos quais unções? Primeira unção que nós recebemos é a unção no sacramento do batismo. É ungido o peito da criança com óleo. Depois nós recebemos a unção do crisma. É ungida a fronte do jovem com óleo. Depois disso é que nós podemos receber. Lembra que os sacramentos da iniciação cristã são os sacramentos que dão o fundamento da nossa vida cristã? Então, teoricamente, depois de ter recebido os sacramentos da iniciação cristã, nós recebemos os sacramentos de cura. Então, o que acontece? A última unção não é porque é a última na vida, porque é a última na ordem de que se recebe. Primeiro o batismo, depois a crisma, a próxima unção que nós podemos receber é a unção dos enfermos. A última unção na ordem. Primeiro o batismo, depois crisma, terceira e última a unção dos enfermos. Então por isso que é a extrema unção. Não porque está morrendo, mas por causa
da ordem que se recebe as unções. Então, a unção dos enfermos é para aquela pessoa que está enferma, que está doente, que vai fazer uma cirurgia, que vai passar por um momento, por um procedimento. Então, ela busca a unção dos enfermos, e a unção dos enfermos justamente quer representar que Cristo não nos abandona também nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas enfermidades. Ele está ao nosso lado para nos aliviar, para nos conduzir, para também estar ao nosso lado, nos dando força nos momentos de dificuldade. Nós vamos viver e vamos passar, infelizmente, na nossa vida, pelo sofrimento, pela enfermidade e pela morte. Então, para viver com dignidade de filhos de Deus nesse momento, o sacramento da unção dos enfermos nos traz a presença de Deus. Jesus Cristo deixou-nos um remédio salutar para toda e qualquer necessidade da nossa vida sobrenatural, né? Que é justamente a unção dos enfermos. Também ele instituiu a unção dos enfermos, e nós vemos lá na carta de São Tiago, ele dizendo assim, no capítulo 5, 14 a 15: alguém de vós está enfermo? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará, e se tiver pecado, receberá o perdão. Então isso está lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14. Então, Jesus institui esse sacramento, e São Tiago, nos apresenta ele dessa maneira, que é para chamar os presbíteros da igreja para que unjam com óleo e orem sobre o doente. Quais são os efeitos do sacramento da unção dos enfermos? A união do enfermo à paixão de Jesus Cristo para o bem próprio de toda a igreja, ou seja, ele une os sofrimentos dele aos sofrimentos de Jesus. O consolo, a paz e o ânimo para suportar cristamente os sofrimentos da enfermidade ou da velhice. E o perdão dos pecados, se não pode confessar-se, e contanto que esteja arrependido de suas culpas, ao menos com a dor da contrição imperfeita. E o reestabelecimento da saúde, se isto for conveniente, a sua saúde espiritual. Porque às vezes as pessoas querem a cura, mas para que querem ser curadas? Para voltar a ter uma vida de pecado, continuar longe de Jesus, longe da igreja, longe da vida sacramental, longe de uma vida de fé? Então, se for conveniente para a salvação, para a vida espiritual da pessoa, pode ser que receba até também a cura. E também, claro, aí existe também essa realidade, que é preparar a pessoa para a passagem para a vida eterna. E aí é unção para aqueles que realmente estejam perto da morte. Tá bem? Então, esse sacramento ele é administrado da seguinte maneira, é a aplicação dos santos óleos, enquanto o ministro, o padre, diz assim: por esta santa unção, pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Então, assim é conferido o sacramento da unção dos enfermos. E assim nós terminamos aí a nossa explanação sobre os sacramentos. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, nosso novo propósito a partir dessa inspiração, deste tema que a gente trabalhou no encontro de hoje. Super tranquilo também, tá? Ele é muito importante porque a gente vai levar conosco para a nossa caminhada num momento muito importante da nossa caminhada, que é o momento da nossa confissão. O nosso propósito para hoje, ele é aprender o ato de contrição. Vamos decorar, mas não só decorar, vamos aprender o ato de contrição e entender o significado dele. Vocês vão ver que existem várias orações do ato de contrição, mas nós vamos estar encaminhando para vocês, pelo WhatsApp, pelo nosso grupo do WhatsApp, o que a gente entendeu ser o mais apropriado para o momento. E você então pega essa oração, aprende essa oração e grava um videozinho e manda para o catequista esse videozinho rezando essa oração do ato de contrição, que depois nós vamos utilizar no momento da nossa confissão, nos preparando para o sacramento que nós vamos receber. Certo, pessoal? Mãos à obra e vamos lá.
E assim nós concluímos o nosso encontro de hoje, invocando a bênção de Deus sobre ti e sobre tua família, pela intercessão de São Sebastião, padroeiro da nossa paróquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.